Bom dia, irmãos. Estamos aqui nessa manhã para adorar e exaltar o nome do nosso Deus. Nessa maneira, cada um na sua casa, mas a gente está aqui com muita alegria para adorar o Senhor. Então eu convido os irmãos que exaltem ao Senhor com muita alegria, cantando Eu Te Busco. Te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio do exais. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero. Eu quero ver, Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir sua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir sua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir sua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Eu te busco, te procuro, ó Deus. Olá, meus amados irmãos, que bênção mais uma vez estarmos juntos na presença do Senhor, e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante na nossa vida espiritual, um dos grandes desafios que a igreja tem que administrar, e a igreja, eu falo você mesmo tem que administrar esse sentimento, essa necessidade que é normal nos dias de hoje. Não é tão incomum você ouvir alguém falar às vezes: pastor, eu gostaria de ter um avivamento. Pastor, eu estou me sentindo meio frio espiritualmente.
Pastor, eu estou sentindo a igreja meio fria, meio parada. Pastor, eu estou sentindo que a minha família anda meio fora do foco do Evangelho. E aí começa uma sequência de crises. Da década de 90 do século passado até os dias de hoje, nós fomos ensinados e recebemos uma igreja, e eu particularmente, que nasci em 1985, que eu sei que você está fazendo a conta aí, querendo saber a minha idade, mas eu recebi uma igreja pronta, uma igreja que tinha um perfil. E depois de 30 anos, 40 anos, 50 anos, quando existe uma igreja num lugar, a influência que aquela igreja tem na sociedade é muito grande. E obviamente Deus responsabiliza também a própria igreja, ou seja, seus membros, por aquilo que às vezes acontece na sociedade. Porque a igreja tem uma grande responsabilidade para com o hábito, para com o ensino perante a sociedade. Deus está olhando de cima a sociedade e as igrejas. E nós não podemos, de maneira alguma, pensar que não temos uma responsabilidade social em todos os aspectos. Então, quando eu nasci e fui crescendo, na minha juventude eu recebi um evangelho, e você que também nasceu nessa época, na década de 80, na década de 90, nós recebemos um doutrinamento, nós recebemos uma igreja, uma quantidade de igreja na sociedade muito maior do que a nossa geração anterior. Incomparavelmente, só que perto desta igreja tem outras 12 igrejas em poucos metros ao redor. Isso há 50 anos atrás, há 60 anos atrás, era impensável. Nem se compara. Mas pastor, por que você está falando sobre isso? Porque eu observei agora há pouco tempo atrás que muitos de nós da minha idade, e até um pouco mais velhos do que eu, recebemos uma informação sobre avivamento errada. A gente recebeu uma informação sobre avivamento, um avivamento antibíblico, um avivamento de movimento, e não um avivamento espiritual. O avivamento espiritual é totalmente diferente do avivamento que nos foi ensinado quando pequenos. E por que eu estou falando sobre isso? Porque esses dias eu vendo nas minhas redes sociais, eu percebi que da minha galera, a galera que a gente cresce às vezes na igreja, e tem os amigos de adolescência, os amigos de infância, a maioria deles hoje está fora do evangelho. Da minha galera mesmo, meu pessoal que andava comigo, que cresceu comigo na igreja, eu acho que hoje deve ter uns 3 ou 4 na igreja. E olha que eu sou filho de pastor. E a minha galera tinha aí umas 20 pessoas. Então, tem alguma coisa errada. E aí eu perguntei a mim mesmo, será que o problema é comigo? Será que o problema é com a minha galera, quando eu cresci na igreja? Ou é geral? E aí eu comecei a perguntar para algumas pessoas, você se lembra das pessoas que frequentavam a igreja com você quando eram crianças, ou quando eram crianças, ou quando eram adolescentes? Elas estão na igreja hoje? E a maioria também foi me respondendo, não, a maioria está fora. Eles foram criados no evangelho, mas estão fora. Então tem alguma coisa errada. E nós não podemos cometer o mesmo erro. E eu comecei a perguntar para Deus, Senhor, qual é o problema? Aonde que nós não podemos errar do mesmo jeito que a geração anterior errou conosco? Porque eu sou mais jovem e recebi uma igreja pronta. Recebi uma igreja que já existia. Eu não plantei as igrejas que estavam aqui já. Então uns plantam, outros colhem. E eu colhi uma igreja fiel, mas que não é perfeita. E eu vejo particularmente, desde a época da década de 90 para cá, uma grande quantidade de igrejas surgindo por aí. Surgindo exatamente por este tema.
avivamento. Pessoas insatisfeitas, pessoas que têm uma experiência espiritual, até mesmo líderes que saem das igrejas dizendo que tiveram uma experiência espiritual, que tiveram um momento além com Deus, e quando você começa a perceber e ver de acordo com o tempo, você vai ver que está fora da palavra. E aí, eu quero que você lembre, e a sua galera? A galera que você cresceu na igreja? Onde estão essas pessoas? Hoje em dia nós temos a facilidade de ter o Facebook. O Facebook revela muitas coisas, o Instagram revela muitas coisas das pessoas que nós conhecemos no passado, que foram criados conosco na igreja e que hoje estão fora. Mas não é fora, não é pouco fora, não, é fora mesmo. É fora com louvor. Porque as postagens das pessoas têm demonstrado que Cristo nunca habitou aquele coração. Bom, como avivar então, pastor? Eu estou sentindo que meu coração está meio frio, eu estou sentindo que a minha vida está meio lenta, eu quero ter uma experiência com Deus a mais. Bom, se você for por essa linha, que nos foi ensinada de acordo com a onda pentecostal que houve na década de 90 e 2000, nós vamos entrar numa linha de avivamento, de movimento, e não avivamento espiritual. E eu lembrei de um texto que está baseado em Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4 é uma das passagens mais conhecidas que você já deve ter visto, e a partir do verso 35 conta, brevemente nós vamos ver, o ensinamento de Jesus. Eu quero pensar com você hoje que Jesus Cristo algumas vezes não falou nada para ensinar. Às vezes a gente pega, por exemplo, o Sermão da Montanha, outras partes de ensinamento de Jesus, que Jesus falou bastante e os discípulos não entenderam. Mas existem alguns momentos que Jesus não falou nada. E ele não falou porque ele queria ensinar na prática. E acho que esse texto cabe muito bem para a gente aprender o que é realmente avivamento. Você quer ter um avivamento verdadeiro na sua vida? Você quer realmente sentir a presença de Deus maravilhosa? Então vamos juntos hoje aprender o que realmente é um avivamento espiritual. Marcos capítulo 4, a partir do verso 35, fala assim: E naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande tempestade de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Então despertaram Jesus e disseram-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Avivamento espiritual. Avivamento espiritual ou avivamento por movimento? Uma coisa certa que a gente pode perceber com relação aos discípulos, que Jesus ensinou muitas coisas a eles com palavras, mas também ensinou com ações. Nesse caso, Jesus Cristo estava em transporte, estava saindo de um lugar para outro. E de repente surgiu uma tempestade, algo que não era tão incomum, e os discípulos tiveram uma grande dificuldade e eles tiveram que acordar Jesus. Hoje eu não vou destacar a questão de Jesus. Eu quero destacar o ensino de Jesus sem palavras para os discípulos. Porque os discípulos eram como nós, seres mortais, que
que tinham as suas dificuldades, que tinham as suas vitórias e que tinham que aprender alguma coisa com Jesus. Então, o que fazer para ser avivado neste tempo, onde tantas igrejas têm surgido e têm se autodeclarado mais avivadas do que as outras? O que realmente é ser avivado? Ser avivado espiritualmente é a mistura de 3 comportamentos: fé, inteligência e capacidade para resolver crises. Fé, inteligência e capacidade para resolver crises. Por isso que o texto aqui, no caso, Jesus Cristo ensina sem palavras aos discípulos o que é realmente ser avivado. O que é realmente ter uma vida com Deus, com resultado. E Jesus Cristo não fez isso apenas uma vez com eles. Jesus Cristo fez algumas vezes, ou seja, deixou eles sozinhos, mesmo até com a companhia dele, mas com o poder de decisão deles, para que eles pudessem se virar sozinhos em Cristo. E é uma das coisas que nós temos que perceber que Jesus Cristo faz conosco também. Muitas vezes nós queremos que Jesus Cristo decida por nós, mas o Senhor quer que você seja independente. Ele não quer que você seja dependente. Ele quer que você seja independente nele, não fora dele, mas que você seja livre, verdadeiramente livre, pensante, que tenha uma fé inteligente e que tenha capacidade para resolver uma crise. Então, o que nós devemos fazer para sermos verdadeiramente avivados? Não avivados como essas igrejinhas que surgem por aí e que colocam um nome em uma das outras e que a gente não sabe se realmente o indivíduo está pregando o evangelho ou não. A primeira coisa que a gente tem que fazer é ser verdadeiro. Se você quer ser avivado, você precisa ser verdadeiro. E os discípulos não foram verdadeiros com Jesus naquela hora. Por quê? O texto é muito claro ao falar que Jesus Cristo toma uma decisão de sair da onde ele estava para ir para outro lugar. E a palavra é muito clara em Marcos capítulo 4, no verso 35, dizendo que naquele dia, sendo já tarde, os discípulos, quer dizer, Jesus Cristo disse aos discípulos: passemos para o outro lado. Essa expressão, sendo já tarde, é uma expressão muito poderosa, que estava testando os discípulos na sua honestidade. Então, quem estava no controle daquele barco? Jesus ou os discípulos? Os discípulos. Eu não sei quem era o comandante. Eu acho que pela história que a gente conhece os discípulos de Jesus, talvez fosse Pedro, talvez fosse Tiago, homens acostumados com o mar, homens acostumados a navegar. E eles não foram plenamente verdadeiros com Jesus. Porque se era tarde, não era hora de navegação, não era hora de navegar, eles de maneira muito desonesta, intimamente, toparam sair com Jesus no barco numa hora que não era para sair. Mas aí você pode se perguntar, mas Jesus estava no barco? Sim. Mas o único imortal ali era Jesus. Não que fosse imortal, mas que tinha capacidade de vencer a morte. Os outros todos foram de maneira não tão honesta com Jesus. O que faria então de maneira honesta? O que os discípulos poderiam fazer? Eles poderiam falar para Jesus: Jesus, olha, com todo respeito, amor e carinho, a gente que está acostumado aqui com o mar da Galileia, esse mar aqui que é nosso aqui, está tarde. Não é uma boa hora para a gente sair. Agora, se o senhor quiser comandar o navio, se o senhor quiser comandar o barco, o senhor fica à vontade, mas a gente não tem essa capacidade. O problema dos discípulos, e que Jesus Cristo já havia percebido, é que no fundo, eles se achavam.
Eles achavam que tinham a capacidade plena para poder navegar no mar, em qualquer hora, em qualquer situação. Só que isso não é verdade. Você que dirige sabe muito bem que dirigir de dia é uma coisa. Dirigir de noite é outra coisa. Dirigir de noite em chuva é totalmente diferente, tem que ter experiência. E no caso, os discípulos, mesmo com Jesus, eles isentaram a sua responsabilidade em falar: nós não sabemos navegar à noite com chuva. Ah, pastor, mas não estava com a tempestade. Não estava? Então eu quero lembrar a você que mora aqui na região dos lagos, que mora perto do mar, que se você observar a tempestade, quando a gente ouve aí um rumor de uma tempestade grande, a tempestade, antes de chegar aqui no continente, ela primeiro chega lá no mar. E quem está acostumado com o mar sabe que o mar responde ao clima. Então, com certeza, antes deles saírem naquela navegação, eles observavam que aquelas ondas já pré-existiam. O mar estava agitado. Se estava havendo uma tempestade, mesmo distante, o mar não estava tão tranquilo assim, e mesmo assim eles saíram. Então, estar avivado é mais ou menos a mesma coisa. Se você quer realmente estar avivado no Senhor, você precisa ser verdadeiro com Jesus. Você tem que chegar para Jesus e falar assim: Senhor, eu não tenho capacidade para fazer isso. Se o Senhor quer que eu faça, então ou o Senhor me capacita para fazer, ou o Senhor toma o controle do meu navio, da minha vida. Porque eu não tenho essa capacidade. Eles poderiam falar isso para Jesus. Eles poderiam, mas não. Estavam acostumados com o mar, estavam capazes, se sentindo capazes. Talvez Pedro, Tiago e João e o pessoal lá acostumado com o mar falou: não, isso aí é tranquilo para a gente está acostumado com isso, vamos embora. Só que a coisa pegou mais na frente. Então, Jesus Cristo ensina para a gente que para nós sermos verdadeiramente avivados, nós temos que ser verdadeiros com Ele. Temos que falar para Ele: Senhor, eu não tenho capacidade para isso. Senhor, o Senhor está no meu barco, o Senhor está na minha vida, mas ou o Senhor me capacita para fazer isso, ou o Senhor toma conta do comando do navio. Porque se o Senhor não fizer isso, esse navio vai para a tempestade. E foi exatamente isso que aconteceu. Quem estava no controle do barco não era Jesus. Quem estava no controle do barco eram os discípulos. E foram os discípulos que direcionaram aquele barco para a tempestade. Não foi Jesus. Jesus estava no barco, mas não estava no controle do barco. E isso é muito sério, porque você pode estar pensando em ser uma pessoa avivada espiritualmente e pensar que só porque Jesus está no barco quer dizer que ele está no controle. Alto lá. É uma grande diferença. Você é o piloto da sua vida, você é quem está no comando da sua vida. Quem tem que ceder o controle da sua vida é você. Quem tem que chamar Jesus para ficar no controle do seu lado, e de preferência Ele dirigindo o barco da sua vida, é você, não é Jesus não. Você tem livre-arbítrio. Então quem tem que ceder o controle do barco da sua vida é você. Senão, o que vai acontecer? Você vai aceitar Jesus como seu Salvador e vai simplesmente ter Jesus no barco. Mas Jesus no barco não quer dizer que você não vai dirigir o seu barco, o barco da sua vida, para a tempestade. Se você quer ser avivado verdadeiramente, conceda o controle do seu barco para Jesus. Outra circunstância que a gente pode aprender é que o avivamento real, espiritual, ele começa de forma individual.
No caso do Brasil, já contei anteriormente que na década de 90 até 2010, nós tivemos uma onda de avivamento, de movimento no Brasil. E tudo isso é coletivo. Mas o avivamento real, o avivamento espiritual, com a presença de Deus, é o avivamento individual. Os discípulos estavam no barco com Jesus. E eles estavam em desespero. E um desespero complicado. E eles foram lá acordar Jesus. E Jesus viu o problema e tem que resolver. Então, o que isso nos ensina? Nos ensina que muitas vezes, de maneira coletiva, nós procuramos um avivamento que Jesus não está participando desse avivamento. Quem estava no controle do barco eram os discípulos. Então, como é que funciona o avivamento real, pastor? O avivamento real começa na sua casa. Avivamento real não começa na igreja. Nunca começou. Nunca começou. Ah, pastor, a gente tem que fazer um negócio para avivar. Começa com esse papo. Avivamento, querido, começa aí na tua casa. Começa com o teu joelho dobrado no chão. Começa com a leitura bíblica diária que você não faz. Começa com a dedicação da sua vida de tempo e talentos para abençoar os seus vizinhos. Avivamento começa assim. Então, quando você sente que, às vezes, as igrejas em geral estão frias, ou até mesmo a sua igreja não está tão bem como poderia estar, eu quero te dizer, a igreja é o resultado do que acontece na vida individual de cada membro. Então, vamos imaginar, é como se fosse uma cartela de ovos. Uma cartela de ovos. Imagina lá uma cartela de ovos, você vai no mercado, uma cartela de ovos que tem 30 ovos. Se você tem uma cartela de ovos com 30 ovos, e dentro dessa cartela que você compra no mercado tem um ovo podre, é bem provável que aqueles outros 29 ovos estejam também afetados pela podridão. Então, quando você vê um ambiente, às vezes numa cidade, numa igreja, numa sociedade, onde já está existindo aquela frieza espiritual, quer dizer que cada membro da igreja também tem a sua responsabilidade. Então, é simples falar. Pastor, estou sentindo que a igreja não ora. Porque você não ora. Pastor, estou sentindo que a igreja está fria. Porque você é frio. Pastor, estou sentindo que a igreja não evangeliza. Porque você não evangeliza. Pastor, estou sentindo que a igreja está fora do foco. Porque você está fora do foco. A igreja só é resultado daquilo que os seus membros estão fazendo. Não existe possibilidade de ser diferente. Então, o avivamento começa no meio individual. E nós estamos caminhando para uma igreja, no Brasil em si, as igrejas em geral, para algumas dificuldades. Exatamente porque a geração que está crescendo hoje está aprendendo a segunda fase do avivamento de movimento, onde não está apegada à palavra, está apegada ao movimento. E aí pega. Então, quando você faz uma pergunta bíblica para uma juventude, os caras não sabem. Por quê? Porque eles estão acostumados com movimento, não estão acostumados com Bíblia. Então, a Bíblia é um hábito individual de ler. Não precisa ter movimento para isso, basta estar sozinho e querer ler. Então, meu amado, você quer ser realmente avivado no Senhor? Não pense que 1, 2, 3 ou 4 ou 5 tem a responsabilidade de avivar. O avivamento real, espiritual, que liga o céu e a igreja, que liga o céu e as suas bênçãos, é feito de maneira individual. Lembra lá dos discípulos. Os discípulos estavam com Jesus no barco, mas estavam em tempestade. Porque talvez estavam confiando que Jesus estava no barco, estava tudo certo. Mas ele não estava no controle do barco. Então vamos ter o avivamento real. Outra circunstância e última delas, que a gente pode destacar, é que o avivamento real
precisa ser humilde na hora certa. O avivamento está muito ligado à humildade. Muito ligado à humildade. Muito ligado à humildade. E quando a gente fala sobre humildade e avivamento, é meio complicado, porque nós que fomos criados no Evangelho, a geração de 1980 para cá, a maioria de nós fomos criados no Evangelho. E quando a gente fala sobre humildade, é difícil você achar alguém avivado, humilde. Porque o cara às vezes faz coisas que não deve. Está na igreja, mas tem dupla vida. Então, o avivamento real, ele é um avivamento humilde. Aquele que é pleno. E aí, a gente lembra então, voltando no texto, que Jesus Cristo estava dormindo. Eu acho que Jesus Cristo não estava dormindo à toa. Jesus Cristo deve ter pensado assim, isso é minha interpretação, né? Tem que ensinar os negócios para esses meninos. Esses meninos aí estão meio fora, são meus discípulos, meu ministério está começando aqui agora, eu tenho que alinhar certas coisas com eles, deixar eles passarem uma dificuldade e daqui a pouco eu volto. Vou dar uma descansadinha ali, daqui a pouco eu volto. Eu sei que eles vão ter que me chamar. E aí Jesus descansa um pouco e acontece exatamente, talvez, aquilo que ele pensou, e eles foram humildes ao chamar Jesus. Bom, a minha preocupação nesse tempo, por exemplo, de pandemia, é exatamente esse nível de avivamento, de movimento que está acontecendo no coração das pessoas. Porque às vezes a gente está com Jesus no barco, mas só chama Jesus quando a coisa sai do controle. Os discípulos de Jesus estavam com Jesus no barco, mas eles só chamaram Jesus quando a coisa saiu do controle. Tanto é que a pessoa que o chamou falou assim: mestre, atenta porque vamos perecer. Perecer é uma expressão dizendo assim, ó, deu ruim, acabou, a gente vai morrer. Porque as ondas do mar estavam muito fortes, as circunstâncias estavam complicadas. Então, o que eu quero pensar com você hoje é exatamente isso. Você é avivado por movimento ou avivado espiritual? Porque se você for avivado por movimento, você vai fazer a mesma coisa que os discípulos fizeram. Sabe o quê? Chamar Jesus só quando a coisa estiver pegando. E acho interessante, a gente que é da igreja, e eu por ser pastor de igreja, acabo percebendo alguns comportamentos diferentes em época, por exemplo, de pandemia. Eu estou aqui na igreja quase há 3 anos já. E nesse tempo de pandemia, de vez em quando as pessoas me ligam para pedir para abrir a igreja para orar durante a tarde. A igreja tem estado aberta, né, de segunda a sexta, horário de secretaria, mas tem sido mais comum as pessoas me ligarem: pastor, tem alguém na igreja? Eu falei, às vezes eu falo, tem alguém ou não tem alguém na igreja? Eu pergunto, por que não? Porque eu queria lá orar. Eu fico pensando, mas na época que estava tudo bem, ninguém pedia para orar na igreja durante a tarde. E aí Deus me revelou, me informou. É porque a maioria das pessoas nessa geração foram ensinadas a ter um avivamento por movimento. Precisa sempre de um líder. Precisa sempre de uma igreja. Precisa sempre de um movimento, algo misterioso, para que ele possa clamar. Precisa sempre de uma dificuldade. Vai clamar a Jesus só quando a coisa está pegando, mas vem na igreja. Está na igreja, vem na IBD, mas vai clamar mesmo quando a coisa pega. E é isso que aconteceu com os discípulos. Então, meus amados, vamos dobrar nosso joelho no chão. Vamos ler a nossa Bíblia. A sua Bíblia não está aí na sua casa à toa, não. Vamos ler a nossa Bíblia e deixar Jesus Cristo fazer aquilo que tem que ser feito. E principalmente, o avivamento real. Ele, em primeiro lugar, ele é honesto com Jesus. Os discípulos não foram honestos com Jesus. Eles não falaram que não tinham capacidade para navegar
numa hora que não sabiam navegar. Eles entraram no barco com Jesus e devem ter pensado, Jesus comigo está no barco, está tudo certo. Mas Jesus não estava no controle do barco. Jesus estava no barco. É bem diferente. Eles não foram honestos com Jesus. Você precisa ser honesto com Jesus. Depois, o avivamento, ele começa real mesmo, quando ele é individual. Quando você, na sua casa sozinho, entra no teu quarto e ora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes e faz disso um costume e não depende nem emocionalmente, nem outra coisa de ninguém. É você, porque lá no dia final você estará sozinho com o Senhor. Vai ter igreja, vai ter pastor, vai ter marido, vai ter esposa. Você vai estar com o Senhor frente a frente, você, sozinho, para o julgamento final. E outra circunstância, a gente tem que ser humilde na hora certa. Humilde na hora certa. Então não caia nessa de avivamento por movimento, porque isso não leva a nada. Quero lembrar a você, aonde estão os seus amigos que foram criados na igreja e que não tiveram um avivamento real? Aonde estão? Eu, infelizmente, tive essa experiência de, esses dias, observar a minha galera que foi criada comigo na igreja, só tem eu e mais uns 3 na igreja. Só tem eu e mais uns 2 ou 3 que estão no evangelho. E o restante? Mas por quê? Eles iam com o movimento. Eles iam com um bando. Aonde estava dando gente, eles estavam lá. Mas o importante é que esse avivamento real, ele tem a presença do Senhor. Então dobra o teu joelho, ora mais, e você vai conhecer o Deus que você ainda não conhece por completo. Vamos juntos nessa empreitada? Vamos resistir ao avivamento por movimento e ter um avivamento real, ter experiências com Deus reais, de joelho no chão, de oração, de leitura bíblica. E aí nós vamos ver Deus mover maravilhas na nossa vida. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos porque a tua palavra é rica e nos ensina dia após dia. Esteja conosco, dá-nos a tua graça e ensina-nos, Senhor, a não cairmos nesses avivamentos por movimento, mas esses avivamentos que têm ocorrido nas gerações, têm ensinado coisas e loucuras, coisas até que não estão na tua palavra, e muitos têm caído. Senhor, abençoa, Senhor, a nossa vida, a nossa família, abençoa, Senhor, a nossa juventude, as crianças que estão crescendo nesse ambiente tão perigoso. Eu te clamo, vem com a tua graça sobre eles e sobre a igreja que tem responsabilidade de ensiná-los o caminho que deve ser seguido. Esteja conosco, dá-nos a tua graça e coragem para termos o real avivamento. Em nome de Jesus amado. Amém. Então, queridos, peço a você 2 coisas. Entre em contato com as pessoas que estão na igreja e também nos ajude nessa ação social, nesse tempo de situação de risco. Vamos juntos, na presença do Senhor, estudar a palavra, firmes e constantes no real avivamento, que é o avivamento individual, de joelhos dobrados, seguindo e confiantes na presença do Senhor. Deus te abençoe e te guarde e faça você cada dia mais avivado.